Oi! Fala, minha benção! Tô na área, viu? Se derrubar é pênalti. Já viu do que se trata a aula hoje, né? Tava ali no chat, agora tô aqui. Essa é a mágica da TV, né? Primeiramente, falar em TV, agradecer a galera da produção que faz essa mágica aí, ó. Falou, Giovana! Jogadora cara, viu? Dali, Devinho! Mandei meu cavaco, chora. Agradecer também aqui a Elaine por deixar a aula mais acessível. Faz teu nome, benção. Eu não tô sozinho não, viu? Jogador caro, trava os aplicativos de aposta. Dali, jogador! Bom dia, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física com essa fera. E hoje nós estamos aqui com uma aula massa. Se eu fosse vocês, eu ficava atento e atenta. E não perdi isso não. E a gente vai ter essa aula massa e a gente vai estar aqui no chat comentando sobre tudo que vai estar rolando aí junto com vocês. Certo? Então, contamos com vocês. Vamos embora. Marcelene já deu spoiler aí, viu? Preparamos uma aula especial para vocês, né? Uma aula de capoeira lá no Centro São Salomão, que fica na Várzea, né? Naquela rua que fica entre a Praça da Várzea e a Universidade Federal, né? De antemão, agradecer a mestra Bel e o mestre Mago, né? Por disponibilizar e abrir o seu espaço, mas já vamos ficar ligados. Solta a vinheta, meu pirra, solta o vídeo! Olá! Oi, professora, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber, viu? E aí, pessoas, estamos aqui, já chegamos, já estamos a postos para mais uma experiência incrível. A gente vai estar aqui com pessoas que vivem a capoeira, que têm propriedade para falar sobre isso. E além de estar aqui com o meu companheiro, eu estou com eles, que ele vai apresentar para vocês agora. Fala, minha benção. Tô aqui novamente nesse espaço matando a saudade, né? Porque quando eu era aluno, eu já fiz aula aqui também. Mas eu vou deixar que eles se apresentem, né? Então, com vocês agora. Olá, estamos aqui no Centro de Capoeira São Salomão. Ela é a mestra Bel. Ele é o mestre Mago. E vamos falar sobre capoeira. A capoeira é uma prática que está profundamente ligada à nossa história de povo brasileiro, né? A gente vai contar aqui um pouquinho como é que essa prática chegou às nossas vidas e o que ela significa para a gente e hoje para o mundo todo, porque a capoeira está em todos os continentes, né? Então ela está na vida de pessoas diferentes, nos lugares mais inusitados que a gente pode pensar. Eu iniciei capoeira em 1989 aqui em Recife e a partir da entrada nesse universo da capoeira, eu comecei a ver a vida com outros olhos, né? Eu descobri muitas coisas da história do povo brasileiro que eu nunca tinha aprendido em nenhum livro. E olha que eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Antropologia e doutorado em História. Mas a capoeira me levou a todo esse estudo, a toda essa vontade de conhecer mais o povo brasileiro, conhecer mais as histórias que nos envolvem. E foi assim que eu fui descobrindo, né, em cada gesto da capoeira, na ritualidade que faz parte dessa roda, a musicalidade que faz parte dela, contém todos os elementos que estão ligados à cultura afrodescendente, à cultura desses povos que vieram escravizados para o nosso país e que souberam resguardar seus conhecimentos nessa prática que hoje a gente chama de capoeira e que é patrimônio imaterial do Brasil e patrimônio da humanidade. Eu comecei a capoeira no início dos anos 80, mais especificamente em 83, aos 12 anos de idade. Aos 17 comecei a dar aula
e nunca mais parei. Então tenho 34 anos como professor de capoeira, tenho 38 anos como capoeirista e a capoeira é uma grande parte da minha vida. Foi na capoeira que eu me formei como pessoa, foi na capoeira que eu encontrei a minha rede de amigos. Conheci boa parte do Brasil e alguns lugares do mundo. Foi com a capoeira que eu aprendi a ser gente. Pegando assim a história da capoeira, né? A gente sabe que no início a capoeira era tido como algo que era criminalizado, né? E hoje em dia a capoeira ela é um patrimônio internacional. Então, conta um pouquinho dessa história da capoeira, de quando ela era crime e agora como ela é patrimônio internacional. O que é que aconteceu de lá para cá, né? Sem dúvida nenhuma, né? É muito importante a gente afirmar que a capoeira nasce dessa condição de resistência e como forma de luta dos povos que estavam escravizados aqui no Brasil, né? Dos diferentes povos que estavam escravizados aqui no Brasil, os diferentes povos vindos da África, né? Entre homens e mulheres. E essa forma de luta, ela vai ganhando sentidos, né, e significados também ao longo de todo o processo de resistência que esses povos tiveram. Então a gente pode identificar nos estudos históricos da capoeira alguns termos que são usados, né, capoeiragem, né, que é um termo que a gente vai encontrar nos registros mais antigos, né, ou negros capoeiras como sinônimo de pessoas que fugiam. E capoeira como um termo ligado à terra, né, ligado ao próprio cultivo da terra. É um termo, inclusive um vocábulo indígena, né, mas que foi incorporado para denominar as pessoas que fugiam. Então, essa forma de luta, né, a fuga é a primeira forma de luta dos negros e negras escravizados no Brasil. E essa forma vai ganhando contornos quando as pessoas chegam aos quilombos, formam os quilombos. E aí nos quilombos essa luta vai ganhando algumas maneiras de acontecer, de proteger aquela terra. E aí essa maneira de proteger vai chegar muitas vezes às senzalas daqueles que ainda estavam escravizados e vai contaminar aquelas pessoas com o sentido, com a vontade da liberdade. E isso vai gerar inúmeras revoltas no Brasil, que a gente vai ver a presença desses sujeitos, todos com a busca pela liberdade, pela libertação daquela condição indigna em que viviam. Por isso que se canta na capoeira que ela é um jogo de liberdade, um jogo de libertação. Então a gente vai entendendo que a história da capoeira acompanha a história do Brasil. E a gente tem mais ou menos para cada fase, né, da história do Brasil, uma maneira como a capoeira se comporta. Então a mestra Bel estava falando dessa primeira parte ainda no Brasil escravocrata, onde a capoeira é esse germe, né, de revolta e de busca por uma liberdade, naquele momento inclusive uma liberdade do corpo, né, que estava escravizado. Depois você tem o Brasil Império, e aí é quando se começa os centros urbanos a ganhar forma, né, e aí na República essa presença da capoeira dentro da cidade ela se torna muito forte, sobretudo naqueles centros mais desenvolvidos, né? Então é comum se dizer na capoeira, por exemplo, que Rio, Salvador e Recife foram 3 polos históricos da capoeira. Hoje isso já foi um pouco redesenhado, porque se descobriu registros de capoeira, por exemplo, no Pará, em Belém, em São Luís, no Maranhão, em São Paulo, em Minas Gerais. Então a gente vai entender que onde houve essa presença forte, né, dessa população que veio escravizada, você também encontrava a presença da capoeira, dos capoeiras, desse movimento de liberdade. Então, depois que a capoeira chega na República, né, quando a história sai lá do Brasil, colônia, e chega na República, a capoeira ganha na República a sua chancela de crime. Então a capoeira é proibida criminalmente no primeiro Código Penal do Brasil de 1890.
E essa proibição vai até 1941. Veja que coisa recente, né? Minha mãe, por exemplo, nasceu em 1940. Quando minha mãe nasceu, a capoeira estava proibida por lei. E aí o que faz ela sair, né, dessa condição de crime para hoje se tornar patrimônio da humanidade? Exatamente a resistência dos capoeiristas, a busca dos capoeiras nesse caminho da sociedade que vai se formando, nas brechas e numa constante movimento de negociar e também se revoltar, resistir, né? Então nessa negociação e resistência, a capoeira foi criando um caminho através dos capoeiristas. E aí um marco histórico é a capoeira regional, é o mestre Bimba que cria a primeira escola de capoeira da história, e aí já é um desvio, ele passa a ter uma prática regularizada, que não podia ter o nome capoeira, então ele consegue uma licença do governo em 1937 para ensinar em recinto fechado uma manifestação que ele chamou de luta regional baiana. Então o nome capoeira tinha sido suprimido porque estava no Código Penal. E aí essa abertura foi criando também outros caminhos. Aí já no comecinho da década de 40, o mestre Pastinha organiza o seu centro, que ele chama Centro Esportivo, e aí já volta o nome capoeira, porque já tinha saído do Código Penal, Centro Esportivo de Capoeira Angola, né? E aí a capoeira vai crescer, vai se desenvolver, vai voltar nessa capoeira baiana, que é a capoeira do berimbau, volta a povoar o Brasil, e aos poucos essa prática vai ganhando o mundo, e por isso que ela consegue se tornar patrimônio da humanidade. Interessante, né, a gente perceber que em cada lugar que os capoeiras se faziam presentes, eles deixavam suas marcas nas cidades, né? Aqui em Recife, por exemplo, foi desse movimento dos capoeiras, né, da presença deles na cidade, que nasce o passo do frevo, essa dança que acompanha, que é a expressão coreográfica da música do frevo, né? Até Valdemar de Oliveira fala que não sabe quem nasceu primeiro, se foi a dança ou se foi a música, mas é essa relação de músicos das orquestras, né, de frevo e os capoeiristas que vai nascer o gesto do passo, que é carregado desse intuito de libertação, de vontade de se afirmar, de vontade de ocupar a cidade com o seu corpo, com sua presença, né? Isso aconteceu em vários lugares do Brasil. A própria ideia do mestre-sala nas escolas de samba do Rio de Janeiro, né? A maneira como ele faz o seu gestual, como ele protege o estandarte da escola, é a figura do capoeira, é a figura que está ali presente, defendendo a sua agremiação. Então, essa presença dos capoeiras, sejam homens ou mulheres, a gente vai observar quando a gente vai revisitar a história a partir da ótica, né, de quem esteve oprimido, né, de quem esteve do lado de cá e não do lado daquela história oficial que muitas vezes se repetia. A gente vai encontrar essas pessoas com uma presença significativa e que hoje a gente reconhece que esses saberes e fazeres que foram construídos é que muitas vezes dão a identidade do povo brasileiro. Mas então, tem uma coisa que a maioria das pessoas não conseguem definir, elas ficam muito em dúvidas. Eu percebo que os alunos têm muito essa curiosidade de conseguir, digamos que definir, assim, né? Quando a gente diz assim, como é que a gente encaixa a capoeira? Em que a gente encaixa? Na dança? Ela é uma luta? Ela é um jogo? Como é que a gente pode ir classificando? Se ela tem várias classificações? Como é que é esse processo? Então, essa é sempre uma pergunta recorrente. Muita gente pergunta, e a capoeira? É luta, é dança? E aí a gente costuma dizer o seguinte, isso está nos escritos do mestre Pastinha, a gente pode até depois procurar aqui ler, que é muito bonito. E em cima desses escritos, um outro mestre, que era aluno do mestre Bimba, doutor Decânio, também faz uma espécie de tradução, né, dessa frase,
mas que diz basicamente o seguinte, que não pode se definir o todo pela parte. Que a capoeira é o momento. Então, se você está no palco, a capoeira vai ser espetáculo. Se você está dentro de um espaço fazendo um treinamento, a capoeira é uma ginástica. Se você está num momento de perigo, em que você precisa defender o seu corpo, a capoeira é luta, ela é defesa pessoal. Então, a capoeira, no final, ela é a capoeira. A capoeira não é dança, a capoeira não é luta. Você definir a capoeira, colocar ela em qualquer caixinha, você só vai empobrecê-la. Porque ela não vai caber ali, ela vai sempre transbordar, né? E aí termina sendo essa máxima, a capoeira é capoeira. A gente sabe que a capoeira ela é resistência, né? E não só a capoeira, mas o Centro São Salomão também, ele é resistência, né? Então vocês poderiam contar um pouquinho do centro, da história do centro? Será que ele sempre foi na várzea? Será que ele começou em outro lugar? Será que aqui só rola capoeira ou tem outros espaços culturais? É uma questão muito importante essa que você está fazendo, porque hoje existir enquanto uma entidade, enquanto um lugar de prática da capoeira é um ato de resistência. Principalmente atualmente, né, com essa pandemia, muitos espaços culturais fecharam na cidade. E o Centro de Capoeira São Salomão conseguiu resistir. Né? A gente que tem uma história de 24 anos, que se inicia no bairro do Pina, né? Um trabalho que era feito e estendido à comunidade do Bode, principalmente. Né? Esse trabalho com capoeira é um trabalho que vai ensinando a gente a também se desdobrar, aprender, né? A trilhar caminhos para a busca da nossa própria sustentabilidade. Né? A história dos mestres e mestras são histórias que nos inspiram a trazer essa sustentabilidade para os espaços que a gente habita. Quando eu me deparo com alguma dificuldade, com algum obstáculo, sempre me vem à mente a própria história da capoeira. Então, quando eu olho para essa história, para esses personagens, para toda essa dificuldade que eles passaram, eu não posso fazer menos, eu não posso resistir menos. Né? Eu tenho que buscar força onde for, né? E é assim que a gente tem enfrentado. Agora, junto a isso, é colocar a criatividade, né? O trabalho, a força de vontade, a força de vencer e buscar rede que você precisa estabelecer, né? Para trazer as soluções. Problema tem solução. Então a gente atravessou agora 2 anos de pandemia, ficamos 6 meses totalmente fechados, né? Fechado entre aspas, porque eu vinha para cá, abria a câmera do celular e dava aula online, né? Como muita gente fez. Fizemos eventos a nível internacional online, certo? Mantive uma tradição nossa, que é a roda de capoeira toda sexta-feira online. E como é que faz para jogar capoeira sem jogar capoeira? Tem muitos recursos. Então a gente fez rodas temáticas, escolhia um tema qualquer e a gente conversava sobre aquele tema. O jogo era conversar. A gente fez muitas dinâmicas, por exemplo, botava um tema e 2 pessoas jogavam com aquele tema, como se estivessem jogando na roda. Então, um dava o seu ponto de vista, a outra pessoa dava o seu ponto de vista, e a gente pôde fazer isso, inclusive, com a nossa galera que está na Itália. A gente tem um núcleo, né, de algumas cidades da Itália que tem o São Salomão e a capoeira, né, que está espalhada pelo mundo inteiro. Então, foi uma oportunidade também da gente aproximar esses 2 núcleos e trocar essas ideias. Terminou a pandemia também trazendo situações muito positivas, né, aproximando também. E a gente fez campanha, um monte de coisa para poder sobreviver, para poder resistir. E deu certo. Né? Então, significa que se inspirar nessa história da própria capoeira, desses personagens que transformaram sempre dor em alegria, em vitória, em luta, termina sendo uma receita que vai dar certo sempre. E uma coisa muito importante, né, que a gente sempre lembra para todo mundo do centro e para todo mundo que nos visita também, é que é uma experiência comunitária. Nada na capoeira se faz sozinho. A capoeira é um substantivo plural. A gente tem que entender que ela se faz na diversidade.
né? A capoeira tem pessoas de diferentes religiões, tem pessoas de diferentes concepções de mundo, mas que se encontram nessa prática comunitária, uma prática que a gente se faz gente melhor, porque respeita uns aos outros. Mas então, aí uma pergunta muito importante, né? Como a gente diz, a pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para ter acesso aqui, para ter acesso a praticar a capoeira, né? A viver a capoeira com vocês? Como é que os nossos alunos, as pessoas podem acessar aqui e praticar a capoeira com vocês? E além disso, né? Além de vir aqui, como eles podem vir aqui para viver isso? Qual seria a importância? O que é que vocês acham de importante da capoeira estar presente nas salas de aula, né? Na educação física especificamente, mas para a escola, qual a importância desse conteúdo para os alunos? A gente está na base, né? Nosso espaço, esse espaço aqui, está especificamente na rua Amaro Gomes Poroca, 267, no bairro da Várzea. É uma rua que liga a Praça da Várzea à Universidade Federal de Pernambuco. Aqui a gente tem horário manhã, tarde e noite, todos os dias, roda todas as sextas-feiras à noite. Então é vir, visitar, conhecer, conversar com a gente, e aí a gente vai ter toda a boa vontade de encontrar uma forma de você estar junto e fazer a capoeira. A capoeira na escola tem uma grande importância, porque a escola é um equipamento, né, um local de formação para a vida. E a capoeira é um dos conhecimentos, né, formado por grande parte da parcela da população brasileira. E aí esse conhecimento não pode ficar fora da escola. É um conhecimento que carrega heranças fundamentais para a gente se entender como gente, para a gente se entender como classe social, para a gente se entender como pessoas que fazem esse país e que muitas vezes não tem vez nem voz. É a capoeira que traz essa voz, traz através das cantigas, traz através do gesto, traz através da ritualidade e traz através da própria comunidade, das pessoas, né, que a gente chama detentores e detentoras desse patrimônio. Então é fundamental que a capoeira esteja, assim como o samba, o maracatu, né, várias outras expressões da cultura popular estejam, especialmente nas aulas de educação física, que muitas vezes negligenciam conhecimentos ligados à cultura negra, né? A gente tem dentro da educação física um privilégio muito grande dos esportes eurocentrados, e a gente precisa trazer essa cultura brasileira rica, né? A gente tem tantas danças, tem tantas lutas, que não só a capoeira, mas as lutas indígenas. A gente precisa trazer para o universo da escola, para que a escola realmente mantenha a cultura viva. Pernambuco é minha terra. Pernambuco é minha terra. É uma terra de valor. Tem riqueza cultural. Tem praia, tem calor. Nasci em Caruaru, lá no Recife.
Massa, galera! Vocês viram aí que aula incrível, né? Primeiramente, novamente, né, antes de gente tratar um pouquinho essas questões da capoeira, agradecer mais uma vez a mestra Bel, o mestre Mago, né, por abrir o espaço, abrir as portas do centro para nos ensinar um pouco do que é capoeira, né? Porque assim como o mestre e a mestra falaram, né, capoeira é resistência, né? E assim como a capoeira é resistência, o mestre Mago disse que, vendo a história da capoeira, ele não podia fazer menos, né? Então a gente também não podia fazer menos, né? Por conta dessa história, por conta de trazer essas questões que é extremamente importante, né? Da nossa cultura, né? Então, é extremamente importante. Massa, valeu, pessoal, né? Vou passar aqui para a Helena dizer que também a gente está no mês da consciência negra, né? Então, é extremamente importante, né? A capoeira faz parte da nossa história, faz parte da nossa resistência, né? Então, como ela falou, o frevo vem dele também, né? Mas agradecer novamente a galera do estúdio aí, né? Valeu, galera! Agradecer a Elaine, né? Passar a bola aqui para a Helena para ele se despedir aqui, dar suas últimas contribuições. Vai lá, meu pirraia! Ó o cospe-sangue! Isso, né, minha gente? Assim, a gente espera que tenha sido um conhecimento massa para vocês, né? Tinha coisa que eu particularmente também não sabia da história, então eu sempre costumo dizer, né? A gente conversou também, eu e Revo, que assim, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente procure saber da história, é bem diferente quando alguém que vive isso conta, né? Então, a gente vinha aqui, se a gente viesse contar, falar da história da capoeira, seria totalmente diferente do que vocês acabaram de ver, né? Então, assim, a gente espera muito que vocês tenham gostado, foi muito massa estar lá, a energia do lugar é surreal. Vocês, quem puder, né, depois procurem lá o local, né, entrem em contato com a mestra Bel ou com o mestre Mago, eles são super acessíveis e as portas estão abertas para vocês também, né, para quem quiser participar. Eles têm alguns projetos lá, né, tem um projeto para mulheres, né, o capoeira enquanto empoderamento feminino, e também tem um outro projeto voltado para as crianças, adolescentes e tal. Então, se você tem interesse, procure lá, entre em contato e vá-se embora fazer uma aula experimental, saber como é e tudo mais. E é isso. Nos vemos em breve e até a próxima. É isso aí, né, pessoal? Inclusive, lá não só tem um centro de capoeira, viu? Lá tem um café, lá tem outros espaços culturais, como vocês viram aí, né? Então, essa aula foi feita com o maior carinho para vocês. Espero que tenham gostado, né? Essa foi a aula de hoje. Então, galera, falou! Coraçãozinho de K-pop!